Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui no canal para a gravação de mais um vídeo. Neste vídeo foi escolhido pela enquete do grupo do nosso WhatsApp. Foram 4 temas, apenas 2 foram escolhidos e esses 2 vão ser feitos agora, separadamente. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estudar de maneira bem objetiva quais as evidências bíblicas contra o divórcio. Bem, muitas pessoas atualmente têm seu conceito sobre divórcio, casamento, família e diversos posicionamentos, não só hoje, como diante de toda a história que nós temos vivido. Mas neste vídeo daremos explicações plausíveis de evidências bíblicas contra o divórcio. A gente tem escutado várias pessoas de diversas crenças e religiões e o acúmulo de opinião quase não se esgota, mas veremos aqui neste vídeo qual a evidência bíblica contra o divórcio. Queremos também apresentar tudo isso e entender que é complexo o tema e não queremos aqui ofender o posicionamento de ninguém, apenas mostrar as evidências bíblicas contra o divórcio. Pois bem, eu gostaria de citar aqui o texto base deste estudo que se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2 e verso de número 16, que diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Ponto, tá certo? Então esse é o texto básico do nosso estudo. Você poder depois acompanhar aí as citações bíblicas, será muito importante para assim a reflexão e entender que isso é bem complexo, porém as escrituras têm um posicionamento firme e sólido, tá certo? Então, vamos começar agora o tema, tá certo? Eu vou fazer uma introdução para encaixar nosso entendimento, tá certo? Bem, para início de conversa, precisamos entender qual realmente vai ser a nossa resposta e que a nossa resposta seja entendida corretamente por vocês. Para isso, é preciso saber o que é família, tá certo? Família, segundo as escrituras, é um plano ou um projeto de Deus. E a base bíblica para esta nossa afirmação se encontra em Mateus, capítulo de número 19, versos de número 4 ao verso número 5. E também no livro de Gênesis, verso número 2, no capítulo 2 e o verso número 24, tá certo? E a origem da família é revelado no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso de número 28. Ou seja, o casamento e a família é tão importante diante de Deus que o próprio Deus criou antes do Estado e antes mesmo da instituição da igreja aqui na Terra. Veja Gênesis capítulo 12 e verso de número 3, tá certo? Então o casamento e a família, pai, mãe e filhos, é tratado diante de Deus como uma preciosidade, algo muito importante. Então, e baseado nestas primeiras evidências, deixamos bem nítido que rejeitamos e combatemos o conceito marxista de família, tá certo? Pois no século XXI, o século em qual nós nos encontramos, que é o século da pós-modernidade, o conceito de família vem sido deturpado e vem sido dado e definido por um filósofo economista e que não é um sociólogo, conhecido como Karl Marx. E esse homem que formula um certo ateísmo vai dividir tipos familiares de 4 formas possíveis. Para Marx, existe a família consanguínea, punaruana, sindiásmica e monogâmica. São essas as 4 famílias que ele acredita que existem. Mas, segundo outros teóricos do marxismo, família hoje em dia tem outros significados que não é o que as escrituras ensinam. Bem, nesse vídeo vamos defender o verdadeiro conceito bíblico de família e de casamento, tá certo? Caso no final deste vídeo
haja algum tipo de dúvida ou questionamento, deixamos bem assim nítido a possibilidade de vocês deixarem um comentário no nosso canal e que em brevemente iremos responder assim que possível. Vamos agora entrar mais profundamente do nosso tema, tá certo? Deixa eu aqui formular para vocês pelo menos seis tipos de evidências que são contra o divórcio. Então, deixa-me dizer mais um detalhe. Quando nós estamos falando neste vídeo, é preciso concluir o seguinte, que as evidências contra o divórcio faz-nos compreender que existe evidência contra o segundo casamento, tá certo? Então, quando nós neste estudo estamos argumentando contra o divórcio, estamos automaticamente argumentando contra o segundo casamento. Veremos aqui agora 5 evidências das escrituras contra o divórcio e também contra o casamento, o segundo casamento, tá certo? Pois bem, em todos os textos que se é mencionado o divórcio, ou no Novo Testamento, que por exemplo se encontra em Marcos capítulo 10, verso 2 ao verso número 12, Lucas capítulo 16, verso 18, Mateus capítulo 5, verso do número 31 ao 32, capítulo 19 de Mateus, verso 3 ao 12, Romanos capítulo 7, verso 1 ao verso 3, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 ao 16 e o verso 39, e a carta aos Hebreus capítulo 13, verso 4. Isso indica que Jesus não aprova em momento nenhum o divórcio nem o segundo casamento. Essa é a primeira evidência contra o segundo casamento, contra o divórcio. Então, a segunda evidência Jesus não aprova o divórcio porque o mandamento do Velho Testamento não aprovava o divórcio. Era apenas regulamentava a dureza do coração dos homens. A lei do divórcio, encontrada em Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao verso 4, só regulamentava o que fazer depois que o pecado do divórcio tivesse sido praticado. É uma lei similar à lei do estupro ou da fornicação, narrada em Deuteronômio capítulo 22, verso 28 ao 29. Nesta lei, Deus não aprovava o estupro ou o sexo antes do casamento, mas dizia qual um procedimento depois que esses pecados fossem feitos. Assim também, a lei do divórcio nunca representou a aprovação de Deus para os divórcios humanos, pois o Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Se pode ver isso no profeta Malaquias, capítulo 2, verso número 16. Algumas traduções, em vez de colocar divórcio, colocam repúdio, a carta de repúdio, mas significa divórcio. Deixe-me fazer um pequeno comentário histórico que ocorre no Novo Testamento. Os judeus, no tempo de Jesus, tinham 2 tipos de opiniões a respeito do divórcio e do novo casamento, ou do segundo casamento. Eram divididos em 2. A escola rabínica de Shammai, mais conservadora, só permitia o divórcio e o subsequente novo casamento em caso de infidelidade conjugal, ou seja, de traição da esposa, o adultério, compreendido corretamente naquela época. E o segundo posição das escolas daquela época, no primeiro século, que vinham se debatendo e se degradando entre si, é a escola de Hillel. Julgavam que podiam divorciar e casar de novo por qualquer motivo. Sem dúvida, este ponto de vista era o mais praticado por ser o menos exigente. O historiador judeu Joséfo, contemporâneo dos apóstolos, pensavam assim. O debate rabínico centralizava-se no significado de coisa indecente, referida em Deuteronômio 24, como motivo para o divórcio. O rabi Akiba, que viveu um pouco depois, irá dizer que o divórcio pode ser obtido pelo marido se ele achar outra mulher mais bonita. Já a seita radical dos essênios, conforme a documentação fragmentária encontrada no deserto da Judéia, parece que não aprovava o divórcio por motivo algum. Então, a questão do divórcio era bem complexa e já vem sido debatida durante o primeiro século da Igreja de Cristo. E esses debates foram feitos ao longo de todo o tempo. Então, basicamente, hoje em dia é dessa forma. Na maioria das igrejas, que se divide na escola Shammai ou de Hillel. Mas
Jesus tem um outro posicionamento diferente da escola de Shammai e de Hillel, como nós temos compreendido aqui. A terceira evidência contra o divórcio é a seguinte: Jesus não aprova o divórcio porque, para Jesus, o casamento é indissolúvel. Sua frase mais famosa sobre o casamento é: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os apóstolos de Jesus também foram obrigados a seguir Jesus nisto, dizendo que o casamento só acaba na morte de um dos cônjuges, tá certo? Você pode ver isso em Romanos capítulo 1, capítulo 7, verso de número 1 ao verso de número 3, e 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 39. Ou seja, enquanto um dos cônjuges continuar vivo, é impossível existir um outro casamento aprovado por Deus. Quarta evidência contra o divórcio ou contra o segundo casamento. Jesus não aprova o divórcio, pois o novo casamento, depois de um divórcio, é considerado por ele como uma vida de adultério. Você pode ver isso em Marcos, capítulo 10, verso número 10 ao verso número 12, Lucas, capítulo 16, verso 18. Se por acaso alguém se separasse do cônjuge, deveria permanecer solteiro ou reconciliar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, verso número 11. E se não pudesse haver reconciliação, a pessoa deve tornar-se um eunuco pelo reino de Deus ou ficar só. Mateus capítulo 19, verso número 10 ao verso número 12. Quinta meia evidência contra o divórcio ou contra o segundo casamento, tá certo? Pois bem, Jesus não aprovou o divórcio nem em caso de infidelidade conjugal ou de traição. Os textos de Marcos, na verdade o texto de Mateus capítulo 5, verso número 32 e o capítulo 19, verso número 9, usam a frase exceto em caso de relações sexuais ilícitas, para referir-se a casamentos ilícitos, que na verdade não são casamentos diante de Deus e devem ser desfeitos. A infidelidade conjugal não interrompe o vínculo conjugal. Se uma mulher unir-se a outro homem, será adúltera e não terá novo casamento. Romanos capítulo 7, verso do número 1 ao verso do número 3. O casamento dura até a morte. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Os judeus contemporâneos de Jesus, da seita dos essênios, também usavam um termo parecido com relações sexuais ilícitas, para designar apenas os casamentos ilícitos, como Jesus fez nos textos de Mateus, o evangelho que foi escrito para cristãos judeus. Sexta evidência. Na história da igreja posterior, confirma-se o fato de que, se um cristão fosse abandonado pelo cônjuge, deveria ficar solteiro, aguardando uma possível volta e evitando cair no pecado do adultério como o parceiro. Então, na verdade, nós temos 6 evidências contra o divórcio, biblicamente, e contra o segundo casamento. E o que nós compreendemos e estudamos neste vídeo, daremos como resumo agora. O que você aprendeu neste vídeo? Que o divórcio viola o projeto de Deus para o casamento e para a família. E temos diversas consequências para isso, né? Segundo, o divórcio rompe um voto feito diante de Deus, pois muitas pessoas pensam que o casamento é uma cerimônia ou um contrato social baseado em papéis e diante de homens. Porém, as escrituras entendem que o casamento é diante de Deus. Terceiro, Jesus condenou todo tipo de divórcio. Quarto, o ensino do apóstolo Paulo condena o divórcio. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, 11, 12 e 13. O divórcio desqualifica um pastor, um bispo, tá certo? Um líder da igreja desqualifica. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 13, verso número 2. O primeiro casamento, segundo a palavra de Deus, é o verdadeiro. Portanto, o divórcio viola uma certa tipologia sagrada. Efésios capítulo 5, verso número 32 e número capítulo 20, verso de número 9 ao verso de número 12. Como já afirmamos, é um tema complexo, polêmico e que vem sido debatido no decurso da história. Mas vamos tentar ouvir o que as escrituras ensinam. A nossa conclusão é a seguinte: a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não aprova nem o divórcio e nem o segundo casamento depois de um divórcio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe. E até o próximo vídeo.